porque aí foi provocado, né? Interferindo no outro ali. CPMI do INSS. O ministro André Mendonça determina a prorrogação e dá 48 horas para a Alcolumbre confirmar decisão. Fernanda. E olha só, Ananias, são decisões e desdobramentos que cada hora traz uma novidade para essa discussão aí dentro da CPMI do INSS. Isso porque essa decisão acontece depois da apresentação de um requerimento do presidente da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana, ao presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre. Ele solicitou a prorrogação da CPMI do INSS, alegando que precisava de mais tempo para as investigações, para aprofundar essas investigações, porque não teria tido tempo hábil para ouvir todos os depoimentos necessários. E aí, Davi Alcolumbre, ele simplesmente engavetou esse requerimento, era necessário que ele lesse o requerimento de prorrogação em uma sessão do Senado, ele não marcou nenhuma sessão e nas que aconteceram, ele não leu o pedido da presidência da CPMI. Com isso, o prazo apertado, porque a CPMI teria que encerrar os seus trabalhos até o próximo dia 28, já com a votação do relatório do deputado Alfredo Gaspar, Carlos Viana recorreu ao Supremo Tribunal Federal e o ministro André Mendonça acabou autorizando essa prorrogação por mais 120 dias. Agora, Davi Alcolumbre tem um prazo de 48 horas para fazer uma sessão e ler esse requerimento. Acontece que não tem nenhuma sessão relevante marcada para o Senado essa semana. Essa semana, os parlamentares estão trabalhando em sistema remoto. E aí, André Mendonça determinou que ele terá, sim, que fazer a leitura desse requerimento. Caso isso não aconteça, os parlamentares ligados à CPMI estão autorizados automaticamente a prorrogar a CPMI em mais 120 dias e, com isso, aprovar requerimentos de convocações, ouvir depoimentos. Só que essa decisão teve um outro desdobramento, porque 3 parlamentares do PT agora entraram com ação também no Supremo Tribunal Federal pedindo a destituição do presidente, do senador Carlos Viana. Esses parlamentares foram Paulo Pimenta, do PT de São Paulo, Rogério Correia, do PT de Minas Gerais e Alencar Santana, do PT de São Paulo também. Paulo Pimenta, aliás, do Rio Grande do Sul. E eles pediram essa destituição porque disseram que Carlos Viana ele é suspeito de presidir a CPMI do INSS por ter ligação com Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro e pastor da Igreja Lagoinha. A gente trouxe aqui no Agora Brasil que Carlos Viana tinha destinado cerca de 3 milhões e 600 mil em emendas para a Igreja Lagoinha. Desse montante, 700 mil teriam sido colocadas numa conta investimento por não ter nenhum projeto. O ministro Flávio Dino quis esclarecimento sobre essas emendas e todo esse desenrolar aí acabou resultando nesse pedido que agora deve ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser escolhido aí um relator que vai definir se Carlos Viana vai ser destituído da presidência da CPMI ou não. No final de tudo, André Mendonça determinou a prorrogação e essa determinação de Mendonça vai ser agora colocada para o julgamento do plenário do Supremo. Não tem ainda uma data, mas até o momento a CPMI está autorizada a ser prorrogada por mais 120 dias. Aí então, olha, é claramente incompatível a presença do presidente Carlos Viana no comando da CPI que investiga a pessoa que ele tem uma relação muito estreita, claramente incompatível. A CPI, para ter a transparência nos trabalhos, deveria ter resolvido essa questão. CPI que eu não sei exatamente o que já entregou até agora, mas vai ser prorrogada. Eliezer Rodrigues. Que bom, importante essa decisão, porque mais esclarecimentos devem acontecer, é uma expectativa grande. É claro, quando se fala hoje em CPI no Brasil, a gente lembra que pode virar um circo, que alguém pode se aproveitar para tentar se promover em cima de algumas apurações isoladas, mas no todo é um instrumento importante, é da autonomia do parlamento poder avançar com essas investigações, trazer depoimentos, provas consistentes para que pelo menos a opinião pública seja alimentada com essas informações, fique por dentro desses acontecimentos que abalaram a previdência do país. É uma satisfação mínima à sociedade. Então, o Supremo zela pela Constituição ao tomar essa medida, zela pelas atribuições do Congresso Nacional e retira aí algumas interferências para tentar reduzir o efeito da CPMI. Constantino.
Nunes, tem um detalhe importante com relação tanto à CPMI do INSS quanto do Banco Master, né? A explosão do caso dos sindicatos ligados ao INSS, essa explosão aconteceu bem antes, né? Que foi inclusive uma das alegações relacionadas à presidência dessa CPMI, que ainda tem muito material a se analisar para dar continuidade a essa CPMI. Por isso esse pedido que foi feito para o ministro André Mendonça, né? Para continuidade dessa investigação. Eles chegaram até a montar um relatório preliminar, porque a CPMI iria acabar no dia 28, né? Mas por conta dessa definição, é possível que a gente vai ter aí mais desenrolado essa história, principalmente sobre os problemas que ocorreram relacionados aos sindicatos do INSS com o Banco Master, né? Por exemplo, na Bahia, em que tem a informação relacionada à questão de que na Bahia teve a situação em que foi obrigatório, né? Foi fechado ali um acordo em que servidores tinham a obrigação de fazer empréstimos relacionados ao Banco Master, e que isso também está nesse escopo de investigação. Então, ainda tem muito material a se analisar para se chegar aí a possíveis responsabilidades tanto no INSS quanto no Banco Master. Sem dúvida, esse episódio mostra uma fratura na liderança aí de Davi Alcolumbre e mostra como o STF age. Muita gente diz, não, o STF hoje está metido em tudo. Na verdade, ele é provocado por uns parlamentares que acionaram o Supremo Tribunal Federal. O ministro André Mendonça precisou tomar a providência, a decisão, depois de ter sido provocado, e agora o caso segue para o cumprimento. Depois que tem a decisão judicial, se cumpre. Agora tem 48 horas ao Alcolumbre, mas repito, a CPI precisa de mais independência. A CPI precisa apresentar mais resultados, se for de fato aprovada, se avançar. E também tem aquilo, né? Se não vai ter sessão, se vai ser remoto, pode ser que fique só ali no protocolo. Quem sabe como é que avança, né? Agora foi um enquadramento mesmo, né? Que o ministro André Mendonça deu no Davi Alcolumbre, e aí você tem aí uma mini crise novamente entre os poderes, né? Mas repito, o STF só faz depois que é provocado. Aí tem que se posicionar, é dever se posicionar. A fratura veio lá do Congresso, né? Isso. Veio lá do Congresso Nacional. Olha, a Fernanda nos atualiza agora da situação de Cláudio Castro, porque o Tribunal Superior Eleitoral continua hoje o julgamento do agora ex-governador Ari. Cláudio Castro renuncia ao governo do Rio de Janeiro